Muito bom dia, meu querido, minha querida, que a bênção do Senhor esteja na tua vida, na tua casa, sobre toda a sua família. Hoje é dia de nós falarmos sobre salvação. Eu quero te convidar para que você seja um canal de Deus também para salvar milhares de pessoas comigo. Compartilhe pelo menos esse vídeo depois com 4, 5, 6, 7, quantos amigos você puder. Por quê? Porque você vai estar ajudando eles racionalmente, não emocionalmente, a acharem o caminho do céu. Então, meus queridos, hoje eu quero falar com você sobre depois da vida não se conta os anos. É eterno. Meu querido, o corpo humano, ele perece. A alma e o espírito não perecem. O corpo humano é terreno, é passageiro, se deteriora, se desfaz. A alma é de essência espiritual, como o espírito também é de essência eterna. Não se destrói o que é espírito. Não se destrói o que é eterno. Então você é muito mais do que uma porção que há de se destruir e se misturar com a própria terra de qualquer cemitério. Você é um ser eterno. Deus plantou uma eternidade dentro de você. E não há como negar. A ciência comprova isso. A história comprova isso. Então, no corpo, meu querido, nós vivemos alguns anos. No corpo, pode-se contar ou conta-se anos, mas no espírito não se conta anos. O espírito é de essência semelhante a Deus. Quando passamos daqui, quando saímos desse corpo mortal, segue-se o juízo. O juízo de condenação para uns, o juízo de paz, de descanso, de alegria para outros. Isso tudo se dá por causa das escolhas que fazemos aqui. Não tem como escolher a vida, preste atenção. Não tem como escolher a vida depois da morte. Eu estou falando para pessoas racionais. Só se escolhe vida enquanto se tem vida. Só se escolhe vida eterna enquanto se tem vida. Enquanto você tem vida na terra, você tem o poder de escolha e de decisões. Uma vez que você desfalece, você perdeu o direito de escolher a vida eterna, porque você já não tem mais vida no seu corpo. Na linguagem do homem, quando você morre, você, meu querido, desfalece do corpo. Mas na linguagem do espírito, você continua vivo e eterno do outro lado da vida. A composição humana, ela possui duas essências divinas, ou seja, a alma e o espírito. E o corpo, que é de essência deste mundo, desta terra, fica na terra. Por isso, se vive mais no que é divino do que no que é terreno. Por isso que no terreno se conta os anos, mas no que é eterno não se conta os anos, porque no que é eterno nós somos como Deus. Não se conta anos nem dias, nós vivemos eternamente. Só que a nossa vivência
humana, ela bloqueia muitas das vezes esse entendimento. Só que eu quero racionalmente, com muita precisão, lhe dizer nesta manhã que a eternidade, num descanso, no lugar de luz, no lugar de paz, e a eternidade, no lugar sombrio, escuro, atormentador, angustiante, depende da nossa escolha racional aqui. Se você não escolhe, você condenou o seu destino eterno na escuridão, nas trevas e nos ranger de dentes. Quando você escolhe em vida, você escolhe viver no ambiente de luz, de paz e de eternidade em Cristo Jesus. Como tudo na vida, se você olhar ao seu redor, como tudo na vida se dá por meio de atitudes, como tudo na vida se dá por meio de escolhas, meu querido, também a eternidade é uma questão de escolha. O céu e o inferno também é uma questão de escolhas. O céu e o inferno também é uma questão de posicionamento, como nós fazemos aqui. Então guarde uma coisa nesta manhã. Eu estou falando para pessoas racionais. Atitudes mudam destinos. Tanto aqui como do outro lado da vida. Então eu quero te convidar racionalmente a mudar o seu destino agora. Porque você não sabe a hora que a morte vai bater na sua porta. Você não sabe a hora que o fôlego de vida vai ser cessado da sua pessoa. Então, por isso que eu digo que salvação não é questão de emocional. Eu não preciso sentir, eu tenho que estar racional, porque salvação é uma questão racional, é escolha. Então mude enquanto você pode mudar, porque depois que você desfalecer, você está morto. E uma vez morto, não tem como escolher o destino da vida eterna. Mateus capítulo de número 10, versículo 32 e 33 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. O que a palavra está dizendo? Que salvação é uma questão de escolhas, de atitude. Capítulo de número 14 de João, respondeu-lhe Jesus no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou seja, só existe um caminho para a salvação, para o lugar de paz, para a eternidade, Jesus Cristo. Em Atos 4, versículo 12, ele diz, em nenhum outro nome há salvação para os homens, porque debaixo do céu outro nome não há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, ou seja, só Jesus pode salvar você. Só que tudo isso depende da sua atitude, do seu posicionamento. Vamos supor que você adormeça e não tenha escolhido a sua vida eterna em Jesus. Capítulo de número 9, 27 de Hebreus, diz que, e quanto aos homens, está ordenado a morrerem uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então, se você morreu, você agora está vivo do outro lado da vida e você agora vai pagar por todas as suas escolhas. E quando você chega em Mateus capítulo de número 25, você vai ver no versículo de número 31,
quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória. E o 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja bem, antes de Adão existir, antes de ter a queda do diabo, antes de existir o pecado, antes de existir o pó da terra, Deus escolheu um lugar para você perto dele, antes da fundação do mundo. Então ele dirá para um grupo: vinde, entrai, possuí por herança o reino que vos está preparado. O versículo 41 ele diz: então dirá aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Veja que o inferno não é preparado para os homens. Os homens que vão para lá vão por rebeldia, por desobediência. Uma vez que você sai do seu corpo e não determinou a sua eternidade, você vai para um lugar que Deus preparou para o diabo e seus demônios, que eles vão para lá por causa do nível da desobediência e da rebeldia que assim os derrubaram do seu posto. Então, quando você chega em Apocalipse, versículo de número 14 e 15, você vai ver que a morte e o Hades, ou o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte, meu querido, é uma, a segunda morte é outra, do espírito. Foram lançados no lago de fogo. 15. E todo aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, aqueles que não confessaram diante dos homens, que não confessaram Jesus como seu Senhor, perderam a oportunidade em vida de preservarem a sua vida eterna. E agora eles vão viver afastados do Senhor. E depois de toda a reconstrução de Deus na terra, lavando do pecado, transformando tudo, então, como vai acabar em fogo, não mais em dilúvio como antes, Deus vai fazer nova todas as coisas. Porém, aqueles que morreram sem Jesus, junto com a morte, com o inferno, serão lançados no lago de fogo. E ali haverá choro e ranger de dente de eternidade a eternidade. E são, tudo isso, uma questão de escolhas. A decisão é sua. A salvação, ela não é algo emocional. Ai, eu senti um arrepio, ai, eu tenho que sentir isso. Não, não, não. A salvação é racional. Você escolhe precisamente porque você não sabe o dia nem a hora que você vai desfalecer, mas você garantiu a sua eternidade. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. E se você de fato quer guardar a sua eternidade, gostaria que você fizesse uma simples oração repetindo as minhas palavras. Senhor Jesus, eu ouvi as tuas palavras. Eu entendi as suas palavras. E eu racionalmente entendi que eu sou duas essências espirituais e uma física. Eu não quero, Senhor, estar na escuridão e nas trevas do outro lado da vida. Por isso, Pai, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador diante dos homens, diante dos demônios e diante dos anjos. Escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados e me aceite como teu filho, em nome de Jesus. Amém. Se você, meu querido, minha querida, fez essa oração,
Você deve procurar uma igreja evangélica mais perto, confessar ao pastor a sua decisão, ser apresentado e começar a viver nos princípios de Jesus como discípulo do mesmo. Se você quiser ser acompanhado, é só você deixar o seu telefone, teremos o prazer em lhe servir. Que Deus te abençoe e te guarde, faça levantar sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Vamos juntos evangelizar o mundo, porque essa é uma missão nossa. Tenha uma ótima e maravilhosa sexta-feira. Te encontro no céu, em nome de Jesus.